Boa noite a todos e a todas. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez em mais um GC Online. Nós queremos nessa noite poder abençoar a sua vida e também sermos abençoados por esse nosso encontro aqui. O nosso desejo é que seja um tempo precioso de edificação, um tempo de compartilharmos a palavra de Deus, um tempo de orarmos, de buscarmos de Deus direções novas. Eu quero poder orar por você, orar por nós, para esse nosso encontro aqui, para esse tempo de comunhão, em nome de Jesus. Daí de onde você estiver, se você puder fechar os seus olhos, nós queremos orar nessa noite. Pai, nós levantamos os nossos corações a Ti nessa noite. Nós reconhecemos o Teu nome, reconhecemos o Teu poder, reconhecemos a Tua soberania sobre nós. Nós pedimos ao Senhor, Pai, encontre os nossos corações aqui nesse lugar. Que onde estiver uma pessoa participando desse GC Online, Pai, que onde estiver uma vida, Pai, ouvindo, Pai, esse GC, Pai, que de alguma forma, Pai, possa ser encontrado pelo Senhor, Pai. Que seja um tempo precioso, Pai, entre nós e os nossos irmãos, um tempo de edificação, um tempo, Pai, onde o Senhor vai transformar os nossos corações segundo a imagem do Teu Filho, Pai. Sonda-nos nessa noite, Pai, vê se há em nós algum caminho ruim, e que seja um tempo bom, Pai, que seja um tempo de edificação, que seja um tempo de comunhão, Pai, que os meus irmãos e irmãs que nos ouvem nesta noite, Pai, possam, Pai, ter o seu coração aquecido pela palavra, pelas canções, e que de alguma forma, Pai, o Senhor se manifeste a eles, em nome de Jesus, porque Tu és o Deus que tem poder para salvar. Amém, 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 meu irmão, minha irmã. Mais uma vez, boa noite a todos vocês. É um prazer estarmos aqui. É um prazer podermos compartilhar a palavra de Deus e refletirmos acerca do que ela tem a dizer para a nossa vida e caminhada. Nós hoje vamos trabalhar ou tratar um tema muito atual, né? A gente vai falar sobre o racismo, né? O racismo enquanto pecado. Eu queria que você, se você puder, abrisse a sua Bíblia no livro de Gálatas, carta do apóstolo Paulo aos irmãos da Galácia, Gálatas capítulo 3, nós vamos ler a partir do verso 26, Gálatas 26. O texto fala assim: todos vocês são filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo. E se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Pai, nós lemos a Tua palavra, nos instrua nessa noite acerca do que o Senhor deseja nos falar, em nome de Jesus. Bem, esse texto que nós lemos aqui é uma das cartas do apóstolo Paulo a uma das comunidades, ou várias comunidades, presentes na Galácia. Ele escreve essa carta, ou esse texto, a fim de corrigir um problema que estava acontecendo ali, né? Essa comunidade, essa igreja, ela era formada por judeus e formada também por gentios. Os judeus eram parte do povo de Deus, o povo escolhido para manifestar a salvação de Deus em Cristo Jesus. Os gentios era o povo que naturalmente não fazia parte do povo de Deus, mas que também seria alcançado por Jesus. Então Paulo está escrevendo a uma comunidade de dois grupos diferentes. Eles vivem juntos no mesmo ambiente. Então você tem ali judeu e você tem ali gentio. Você tem um povo que tem uma origem boa, tem um sobrenome, tem um povo hebreu. E você tem ali um povo que não tem um sobrenome, não tem uma origem boa e não é bem quisto pelos judeus, né? Os judeus, eles participam da lei. Eles seguem a lei de Moisés, né? E além de serem o povo escolhido por Deus, né, para habitar na terra que manava leite e mel, para que desse povo surgisse o Messias, que é o Salvador, eles seguem a lei. Eles estão percebendo que Deus, por meio do seu Filho, está trazendo para esse corpo, para essa igreja, um povo diferente. É um povo que não fazia parte da aliança com Abraão, era um povo que não tinha Deus no seu coração, era um povo ímpio. Então, essa comunidade de Gálatas, essa igreja da Galácia,
ela é formada por esses dois grupos diversos. Você tem os crentes, os que têm um nascimento na aliança com Abraão, e você tem os que não faziam parte dessa aliança. O que começa a acontecer no meio desse povo, ou dessa igreja, é que um grupo pensa que é superior ao outro, pela sua origem, pelo seu nascimento e, sobretudo, pelo cumprimento ou pela tentativa de cumprir a lei, né? Então, nós temos aqui 3 pontos que são importantes que a gente ressalte acerca dessa comunidade da Galácia. Nós temos uma mentira, nós temos uma verdade e nós temos a consequência dessa verdade. Nós vamos usar esse texto para poder falar sobre algo que está sendo falado ultimamente, sobre um assunto extremamente atual, que é sobre a discriminação racial, sobre a segregação, sobre o racismo, sobre o preconceito. Bem, a primeira coisa que a gente precisa enfatizar ou perceber aqui no texto, Eli, é uma mentira. Os judeus, eles estavam olhando para esse povo que Deus estava trazendo para a sua comunidade, e eles olhavam com um olhar de desconfiança, como quem dissesse assim: não, o sacrifício de Jesus não é o suficiente para que vocês sejam aceitos. Para vocês serem aceitos por Deus, vocês precisam fazer algumas coisas. Então, a primeira verdade que o texto mostra para nós é uma mentira. Esses homens estão dizendo que o sacrifício de Jesus não é o suficiente. Eles estão dizendo que esse povo que Deus está salvando deveria demonstrar no seu corpo um sinal da aliança com Deus. É como se eles dissessem assim: não, somente a cruz de Jesus não é o suficiente para que vocês façam parte da comunidade de Deus. Vocês precisam fazer alguma obra, ou vocês precisam realizar alguma coisa para serem aceitos. Quantas vezes, né, Eli, a gente já talvez tenha pensado nisso, de que a cruz de Cristo não é o suficiente para nos tornar aceitáveis diante de Deus. Nós precisamos fazer alguma coisa. O que você pode falar sobre isso? Quando o Eli olha para a vida dele, houve algum momento em que você pensou assim: eu preciso fazer alguma coisa para que Deus me aceite? Como se a cruz não fosse suficiente? Eu posso dizer que na caminhada cristã, muito mais tempo pensando assim do que livre. É comum, a gente cresceu, a gente foi ensinado nesse... Eu falo a gente porque eu quero dizer a maioria, né, dos cristãos, talvez já passaram por esse momento de pensar que o que tinha não era suficiente. Eu preciso fazer sacrifícios, eu preciso, em muitos momentos, até me autoflagelar para conseguir obter alguma graça, obter algum favor de Deus. Não esquecendo de que essa graça, de que esse favor é realmente imerecido, né? Então, não tem o que a gente possa fazer para que Deus realmente nos salve ou nos ame, porque Ele já nos amou e Ele já nos salvou. Aqueles a quem Ele chamou, Ele já salvou. Então, hoje, viver com essa verdade é libertador. É libertador porque eu posso caminhar acima dos meus medos, eu posso caminhar acima das adversidades, eu posso caminhar acima daquilo que antes me prendia, daquilo que antes me puxava para trás. Então, é realmente liberdade experimentar isso. É aquilo que João está falando. João, quando vai falar sobre o ministério de Jesus, ele diz que Deus revela o seu amor por nós, ou Deus revelou o seu amor por nós, ou Deus prova o seu amor por nós, tendo nos alcançado quando nós ainda éramos pecadores. Então, não há o que nós devamos fazer para sermos aceitos. Nós somos aceitos mediante a cruz de Cristo, e essa aceitação da parte de Deus é o que nos torna capaz, ou que nos capacita a praticar obras de justiça. Então, nesse primeiro ponto aqui do texto, o que nós percebemos é que nessa igreja da Galácia tem uma mentira. Existe um grupo de crentes que está dizendo assim: não, você não pode ser aceito simplesmente pelo sacrifício de Jesus. Não, você precisa fazer alguma coisa para que Ele te aceite. E isso nos faz cair num erro, que é o erro de acreditar que as obras nos tornam aceitáveis e agradáveis diante de Deus, né? Quando a nossa fé, a fé protestante, ela já nasce de um protesto que diz que um homem ou vários homens se levantam para dizer que não.
A fé, nós somos salvos e a fé é tudo obra da graça de Deus. Deus veio até nós por meio da sua graça. É dom de Deus. Nós não fizemos nada a priori. Então já tem um engano aqui que está sendo instalado nesse meio aqui. O apóstolo Paulo fala algo muito, muito importante para essa comunidade, porque eles estão abandonando a pregação de Paulo, abandonando a pregação do Evangelho para assumir essa nova pregação. Para mim, um dos principais problemas que podem ocasionar essa mentira é que quando nós dizemos no nosso coração que o sacrifício de Jesus não é o suficiente, nós começamos a estabelecer padrões humanos, que são extremamente variáveis. Então você vai numa comunidade em que para você ser aceito por Deus, você precisa fazer A, numa outra você precisa fazer B, na outra C, não tem um parâmetro, né? E o que nos torna, ou o que nos nivela nesse amor de Deus, é saber que nós somos colocados no mesmo nível, no mesmo patamar, por algo que foi feito por alguém, pela cruz de Cristo. Então tem um engano sendo pregado aqui. O apóstolo Paulo exorta essa igreja, ele exorta dizendo assim, não aceitem esse outro evangelho, seja anátema, seja amaldiçoado quem pregar, ainda que um anjo desça até vocês e lhes pregue um outro evangelho, não aceite. Então nós temos aqui um povo que se considerava melhor, que é o povo de Deus da época, que é o povo hebreu, o povo judeu, que está dizendo para aqueles que Deus está trazendo para a igreja que não, você não pode, né? É como se eles fossem o pedágio, né? Deus está convidando novas pessoas para a salvação e no meio do caminho tá os crentes da época, os judeus, dizendo assim, não, você não pode ser aceito simplesmente pelo sacrifício de Jesus, você precisa fazer tal coisa. Isso é mais ou menos como as indulgências, né? Parece que o amor de Deus não é o suficiente, ou Deus não foi suficiente mostrando o seu amor na cruz de Cristo. Eu preciso fazer alguma coisa para ajudar Deus a me amar, para ajudar Deus a me fazer parte da sua comunidade. Essa é a mentira que eles estão pregando aqui na época. E num contexto de comunidade, de igreja, o que está acontecendo é um alvoroço, né? Eles estão discutindo entre eles o que deve ser feito. E aqui havia uma prática, a circuncisão. Os judeus estão dizendo assim, vocês que estão sendo chamados, né, para participar da comunidade de fé do Deus de Israel, vocês precisam marcar o corpo de vocês para que Deus aceite, né? Como que é libertador, Mendes? Como é essa liberdade de saber que Deus nos aceita, apesar de nós e apesar das práticas que a gente não vai conseguir suprir, né? Porque se esse povo que está dizendo que o outro povo não pode ser aceito, porque eles precisam praticar algumas obras, né? Se eles soubessem que a lei foi dada por Deus para revelar a incapacidade de que eles cumprissem, talvez eles abandonassem isso. Na sua vida, Mendes, quando é que você percebeu que a aceitação de Deus não tem nada a ver com o que você faz de bom ou de ruim? Primeiro Deus nos aceita, primeiro Deus te aceita, e depois Ele te capacita a realizar as obras que Ele mesmo preparou de antemão. Quando foi que veio esse estalo para você? Olha, pastor, desde o momento que eu tomei a minha atitude e aceitei a Jesus Cristo, né, mesmo Ele já tendo me aceitado, e a nossa caminhada diária como cristão, a gente vê que as obras são consequência daquilo que a gente pratica dentro da vivência diária como cristão, né? Não precisa você fazer A, B, C, não. As práticas, aquilo que você aprende na palavra de Deus, você consequentemente vai aplicando. Então, como você falou, não existe essa questão do pedágio, não existe essa questão de que você tem que fazer alguma coisa, não. Consequentemente, quanto mais você se aproxima de Deus, mais obras, enfim, as coisas no decorrer da sua vida diária cristã você vai fazendo. E o perigo de nós estarmos nos colocando entre Deus e aqueles a quem Deus está trazendo para a comunidade, trazendo para a igreja, é que nós começamos a estabelecer alguns padrões e alguns parâmetros que, ao invés de aproximar essas pessoas de Deus e da verdade do Evangelho, afasta. Porque é difícil, porque é pesado, porque se torna um peso, né? E é contra isso que Lutero
lá no século XVI, ele está se levantando contra, ele está dizendo assim, olha, é uma prática difícil, é inaceitável, se Deus tiver que me aceitar pelas minhas obras, eu nunca vou ser aceito. Por quê? Porque desde lá do Éden, o que acontece com a gente, pós-pecado, pós-queda, é uma dificuldade de conseguir ser constante em agradar a Deus, né? Se não fosse uma intervenção do próprio Deus, para que nós pudéssemos realizar obras de justiça, nós não conseguiríamos. E se torna um fardo, então. Então, pense comigo. Pode ser normal que Deus comece a trazer para o seu convívio de GC, para o nosso convívio de comunidade, de igreja, pessoas que têm uma outra realidade, pessoas que viviam uma vida ao avesso do que nós estamos acostumados. Se a gente começar a impor aquilo que não é o evangelho, mas que para nós é verdade, algumas tradições que são até humanas, né? Isso pode se tornar um peso nos ombros dessas pessoas e elas podem abandonar a verdade do evangelho, que a verdade do evangelho é que Deus nos aceita e nos aceitou por meio do sacrifício do seu filho. Eles podem abandonar isso e falar assim, não, então se para ser aceito eu tenho que cumprir A, B, C e D, eu vou cumprir isso e Deus vai me aceitar e pronto, acabou. Só que isso é um engano, né? Contra essa mentira que está sendo pregada aqui, o apóstolo Paulo está escrevendo uma carta a fim de dizer qual que é a verdade. Então, revisando com vocês, o que está acontecendo com os irmãos da Galácia eles estão questionando que Deus está salvando os ímpios, os que não são judeus. Só que eles não estão aceitando facilmente que esse pessoal participe da comunidade. Eles estão querendo impor a sua cultura por meio da lei de Moisés a esses irmãos. E a gente sabe que a lei de Moisés foi dada por Deus para os judeus, né? E as tradições que expressavam as leis eram para esse povo especificamente. O apóstolo Paulo, quando vai falar com Pedro, ele fala assim, Pedro, parafraseando, eu sei que Deus te chamou para lidar com os judeus e Ele mesmo me constituiu apóstolo para lidar com os gentios. O tratamento não é igual, é um tratamento diferente. Por quê? Porque para uns, Deus instituiu como povo e deu a lei para que por meio da incapacidade desse povo de cumprir a lei, Deus também revelasse o seu amor para o perdido. Agora imagina só que doido ele. Eu não consigo cumprir o que Deus estabeleceu para mim e eu quero impor a você que tente viver o que eu não consigo viver. É isso que está acontecendo aqui, e isso é uma mentira. O apóstolo Paulo escreve exortando e corrigindo esses irmãos. Existe uma verdade aqui no texto. A verdade do texto é que, existe uma mentira, e a verdade é, nós não precisamos, né, nos revestir de práticas meramente religiosas e humanas para sermos aceitos por Deus. Deus, quando enviou o seu Filho prometido para nos salvar, Mendes, na morte do Filho, ou quando Cristo morre na cruz, Deus está gritando para nós, eu aceito vocês, ou melhor, eu aceitei vocês, né? E o escândalo para nós de perceber que Deus nos aceita, é perceber que Ele nos aceitou, ou nos aceita, apesar dos nossos méritos. Qual que é o mérito que você tem na aceitação de Deus? Não tem nenhum. Nós fomos aceitos não porque nascemos um lar cristão, não porque nós temos uma boa família, não porque cumprimos uma série de regras religiosas ou não. Nós não somos aceitos porque todos os domingos congregamos na nossa comunidade, não. Nós somos aceitos porque Jesus morreu por nós. E Ele não somente morreu por nós para que Deus nos aceitasse, mas também morreu por nós e por vários outros que nós não conhecemos ainda, porque eu gosto de quando João fala que o Pai, além dessas ovelhas aqui, o Pai tem muitas outras ovelhas. E para o nosso escândalo, Deus tem ovelhas que não se parecem comigo. Deus tem ovelhas que não se parecem contigo. Existe uma beleza e uma diversidade no chamamento de Deus. Por quê? Porque Deus vai chamar várias pessoas. Eu posso citar aqui vários homens. Quando Deus chama Abraão, ele não é esse homem cheio de fé. Quando Deus chama Davi, ele é um jovem diferenciado, mas a caminhada de Davi é uma caminhada cheia de erros. Quando Deus chama Raabe, quando Deus chama Pedro, são vários homens que eles não conseguiriam cumprir os parâmetros de Deus. E o maravilhoso de pensar sobre o sacrifício de Jesus é que o único homem capaz de cumprir os parâmetros que Deus estabeleceu é Jesus. Ele cumpre esses parâmetros para que nós fôssemos aceitos. E na sua morte, além de nos aceitar,
ele também diz para nós que não há melhor ou pior aqui, né? E o que o texto nos diz aqui é assim: não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho e nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Então, na parte principal, quando eu falei sobre a mentira, sobre o problema, existe um grupo que se sente melhor do que o outro. Os judeus, eles se sentiam, eles usavam da jactância, da meritocracia, para dizer assim: nós somos melhores do que esse povo que Deus está convidando para poder participar da sua comunidade. Tem uma parte do texto de Gálatas que o apóstolo Paulo fala que ele resistiu a Pedro. Ele fala que eles estavam reunidos e Pedro estava ali conversando com os gentios, com os ímpios, até que os judeus chegaram. Quando os judeus chegaram, sabe o que Pedro fez? Pedro desviou, ele saiu da conversa com os gentios e ele começou a conversar com os judeus. Existe aqui nesse texto, no coração dos judeus, um pensamento etnocêntrico, palavra difícil, nós somos melhores do que esse povo, né? Por que eles pensavam isso? Pelo seu nascimento, pela história do seu povo, porque Deus primariamente se revelou ao povo de Israel, e também porque Deus está trazendo um povo que estava perdido, um povo talvez que adorava a ídolos, né? E a verdade que o apóstolo Paulo está dizendo é: se alguém vier até vocês e disser que a pregação que eu vos ensinei, qual que é a pregação que o apóstolo Paulo ensinou para esses homens e mulheres da Galácia? O sacrifício de Jesus é suficiente. Se alguém vier até vocês e disser que esse sacrifício não é o suficiente, mas que você precisa do sacrifício e mais de algumas outras coisas, essa pessoa ou essa pregação tem que ser amaldiçoada, né? Os judeus e os judaizantes também, os crentes judaizantes desse contexto, o que eles estão dizendo com a sua prática é: não é o suficiente a morte de Jesus. Vocês precisam fazer algumas coisas mais. E a verdade do texto é o apóstolo Paulo dizendo assim: descansem nos méritos de Jesus. Descansem sob as qualificações daquele que faz de vocês um só povo. Apesar de que no meio dessa igreja existe um grupo que se sente melhor do que o outro, em Cristo vocês são iguais. E a diferença que há entre vocês é que esses judeus que foram convertidos, eles praticam ou tentam praticar a lei. Vocês não, mas em Cristo não há judeu nem grego. Em Cristo não há melhor ou pior. Como que você entende isso? Quando na sua mente você ouve dizer assim que em Cristo não há melhor ou pior, não há judeu e nem grego. São uma série de estruturas muito estranhas, né, que colocavam os judeus sobre os gregos, o homem sobre a mulher, enfim, o livre sobre o escravo, e nós vemos que Cristo vem justamente para quebrar essas estruturas, né? Isso é maravilhoso, porque a gente começa a ser liberto daquela forçação de barra, do judeu tentando judaizar o grego, né? Tipo assim, nós te aceitamos, mas contando que você se pareça com a gente. É tipo, do jeito que você é, com as suas peculiaridades, com a sua diversidade, você não está pronto ainda. Você até vai ser bem aceito, mas contando que você se adeque aos nossos parâmetros. E é uma inversão daquilo que Cristo anuncia, né? Cristo anuncia uma salvação para boas obras. E os judeus eles estão tentando fazer o caminho contrário. Uniformizar até, né? As obras para a salvação, né? E justamente o que você disse, uniformizar. Tirar a beleza que há nessa diversidade para padronizar aquilo que eles julgavam ser o ideal. Então, esses judaizantes, né, que eram esse grupo que havia em todas as igrejas daquele tempo, eles queriam nada mais, nada menos do que padronizar os novos crentes, né, os que estavam sendo aceitos por Deus. Deus te aceitou com as suas diferenças, com as suas peculiaridades, mas aqueles judeus queriam realmente uniformizar mesmo, padronizar. Judaizando todo mundo. E o problema é que a tentativa de uniformizar
o corpo de Cristo, é um atentado contra o próprio Cristo, porque a beleza de Jesus, ou a beleza de Deus, se revela pela diversidade do seu corpo. Mesmo o apóstolo Paulo, quando fala aos irmãos de Corinto sobre os dons, fala assim que ele dá a cada um conforme lhe apraz. Cada um tem um chamado, né? Uns foram chamados para isso, outros para aquilo, e não tem melhor ou maior nisso. Não tem alguém que seja melhor na comunidade, na igreja, né? Existe um que é maior do que todos, que é Jesus. E esses homens, então, quando se levantam, dizendo para o povo que Deus está salvando, que vocês precisam ser como nós, o que eles estão dizendo é assim: Deus ainda não aceitou vocês. Deus só vai aceitar vocês quando vocês forem como nós, né? Olha que atentado contra a beleza da diversidade de Deus. É como se todos nós que estamos aqui tivéssemos que cantar como você, ele. Não, eu não, todo mundo tem que ser igual, todo mundo tem que fazer o que um faz. Só que não. Deus revela a sua beleza na sua diversidade. E é importante frisar o que Gênesis vai dizer, é que quando Deus cria tudo, ele percebe que tudo é bom. A diversidade que nós vemos hoje, a diversidade nas cores, nós vemos aqui irmãos que são negros, pretos, irmãos que são brancos, vemos irmãos que são asiáticos, existe uma beleza nisso, e tudo isso junto é o corpo de Cristo. Todos nós temos que cantar? Não. Todos nós temos que pregar? Não. Existe uma beleza na diversidade. Então aqui o problema principal é um grupo está se sobrepondo sobre o outro, dizendo assim: nós somos melhores e vocês, para serem como nós, precisam praticar tais obras. O apóstolo Paulo está exortando esses irmãos, dizendo assim: vocês não precisam praticar essas obras, porque Cristo aceita vocês, inclusive, vocês são iguais, né? E quais que são as consequências dessa pregação da verdade? Como que os irmãos reagem a isso? O apóstolo Paulo fala assim: aqui não há judeu nem grego. Eu gosto de olhar para a comunidade, para a igreja de Jesus, e eu amo a igreja de Jesus, porque ela é diversificada. Não tem que ser todo mundo igual, não tem que pensar todo mundo igual. Existe um ponto em comum a todos que estão aqui dentro, a todos que participam, foram salvos pelo mesmo Cristo, a fé. Agora, o trabalhar desse Cristo é muito diferente. Alguns vão ser chamados para ir para um campo missionário transcultural em outro país. Outros vão ser chamados para atravessar a rua e participar de uma comunidade ali e ajudar o seu pastor. Outros vão ser chamados para ser uma ótima esposa. E existe uma beleza nisso. O problema de nós tentarmos padronizar é que nós dizemos para Deus assim: a forma como você fez não é tão boa. Não, olha só. Olha o coração audacioso. Quando a gente tenta padronizar o corpo de Cristo, é como se nós disséssemos para Deus assim: eu no seu lugar teria feito diferente. Eu faria todo mundo preto. Todo mundo de uma cor só. De uma língua só. Deixaria assim até o fim. Oh Deus, eu acho, Deus, que você não foi muito feliz na sua construção. E já trazendo isso para a realidade do que nós temos vivido, sobre as últimas... os últimos acontecimentos, né? O que está acontecendo aqui em Gálatas é que um grupo étnico, um grupo de uma raça específica, de uma cultura específica, talvez também de uma cor específica, de costumes específicos, um grupo está tentando dominar sobre o outro, menosprezando, diminuindo e principalmente reduzindo a mensagem da cruz. E o apóstolo Paulo está dizendo assim: não, assim, do jeito que Deus trouxe vocês para a sua comunidade, Deus vai usar. Existem algumas mudanças que vão acontecer, né, mas não são mudanças baseadas nesse formato de pensamento do homem, né? O que está acontecendo aqui é Deus convidando pessoas diferentes para fazerem parte do seu corpo e conviverem com aqueles que foram chamados como povo. Mendes, você, houve algum momento na sua caminhada enquanto cristão, em que você viu Deus trazendo pessoas para a comunidade, pessoas diferentes, assim, em que você se perguntou assim: será que Deus
pode realmente salvar aquele irmão? Será que Deus realmente pode usar aquele irmão? Será que esse irmão realmente tem Deus no coração? Em algum momento da sua caminhada, você, pela sua percepção natural, pela sua carne, você julgou o que Deus poderia fazer ou não, por causa daquilo que você via, por causa do estereótipo? Sim, pastor. Eu sou filho de pastor, né? Então, desde 12 anos, 13 anos de idade, eu tenho uma vivência muito grande dentro da igreja. E a gente viu todos os tipos de pessoas entrando dentro da igreja, buscando a Deus. E nessa caminhada nós vimos assassinos, nós vimos pessoas que eram pedófilos, nós vimos diferentes assim, sabe, que você olha e fala, o que está acontecendo? Será que essa pessoa realmente encontrou Jesus Cristo? E realmente encontrou, e eu conheço, tenho uma vivência muito grande com Deus, são grandes líderes, são grandes homens e mulheres de Deus, pessoas que chegavam viciadas em sexo, mulheres, esposas, que traíam seus maridos, e a gente vê hoje, são grandes testemunhos, né? A nossa carne, ela realmente olha e fala assim mesmo, será? Só que o pecado, às vezes, não fica tão diferente, não fica tão longe daquilo que a gente faz. As consequências podem ser piores, mas não fica tão longe, mas a gente vê e acredita nisso, acredita na salvação. Nessa última semana, em todo o mundo, nós vimos algumas manifestações contrárias ao racismo. O racismo, ele não somente é um pecado, como ele também é um crime. O que é o racismo? O racismo é você acreditar que é você atribuir qualidade, superioridade a uma raça, etnia, em detrimento às demais, né? Por que Deus odeia o racismo como prática? Porque o racismo é uma ofensa de ódio contra Deus. E parece que não, mas o que está acontecendo aqui no texto é um ato racista. Eles estão dizendo para os novos convertidos assim, vocês precisam ser como nós. Vocês precisam abraçar a nossa cultura. Vocês precisam abandonar a sua história. Nessas últimas semanas, Eli, nós vimos o mundo todo numa comoção, numa luta contra o racismo, né, como prática, uma prática que é uma demonstração de ódio, uma demonstração de desamor. E para nós que somos convidados por meio do Evangelho a amarmos a Deus sobre todas as coisas e amarmos o nosso semelhante, é inaceitável. Né? É inaceitável. E existem duas formas desequilibradas de nós lidarmos com o racismo. Né? A primeira é nós pensarmos que Deus só pode ser Deus se Ele acabar com a discriminação racial. Existe um grupo de pessoas que pensa mesmo que Deus só pode ser, Ele só pode existir, só pode ser um Deus que é bom se Ele resolver essa hostilidade racial. Só que isso não é uma verdade. Né? Existe um outro grupo que acredita que isso não existe, o racismo não existe. Né? E o texto aqui já está nos provando que naquela época já existia um etnocentrismo, um povo, um público, um grupo específico está dizendo que eles são maiores do que um outro grupo. E o perigo disso é que nós menosprezamos, quando eu menosprezo o outro, o diferente, o preto, né, o que está em pauta, eu menosprezo Deus. Eu digo para Deus assim, Deus, o Senhor não pode usar uma pessoa como essa. Ou Deus, não é possível que o Senhor está chamando para salvar uma pessoa tão diferente de mim. Quando, na verdade, essa diferença no corpo de Cristo é o que revela a beleza dele. Né? Uma pergunta muito sucinta para vocês, para você, Eli, e para você, Mente. Vocês já presenciaram um ato de racismo em algum momento da caminhada de vocês, seja como cristão ou não, em algum lugar? Sim, com certeza. É muito mais corriqueiro do que a gente gostaria que fosse, né? E de todas as coisas que eu já presenciei, eu poderia citar uma que me faz refletir e me preocupa muito, que é a tentativa de embranquecer o preto dentro da comunidade cristã. A pessoa, o negro chega repleto da sua diversidade, da sua cultura, de todas as suas individualidades, e essa pessoa ela tem que começar a se adequar
a novas realidades. Muito parecido com o que a gente viu no texto, e eu acho que é uma coisa muito presente dentro da igreja, né? Eu acho que essa é uma das demonstrações de racismo que eu percebo e que me faz refletir sobre a importância de nós nos levantarmos contra isso e lutar para que reine e prevaleça a diversidade e que ela seja algo louvável, que ela seja algo bonito. Você, Mendes, já presenciou algum momento? Sim, pastor. Inclusive, foi recente agora. Um dos trabalhos que eu tenho extra, eu sou motorista de aplicativo, então é um dos trabalhos que eu tenho extra, e um dos passageiros que entrou em uma conversa informal, acho que nós estávamos conversando sobre política, e dentro disso a gente conversando, e ele disse assim mesmo, nós estávamos passando e estava tendo uma manifestação de um determinado partido, e ele falou assim mesmo, tá vendo? Só tem preto ali. Essa é uma raça que só faz baderna, só faz bagunça, pode ver ali, e os brancos que tem são pessoas burras e tal, mas essa raça, e ele começou a discriminar de uma maneira, e eu falei, cara, a gente até chegou a discutir dentro do carro, porque eu me senti enojado ouvindo aquilo, sabe? Nunca tinha passado por uma situação assim de presenciar. E ele sendo claramente racista, claramente, e falando e xingando, e eu disse, cara, você está enganado. Ele, não, todas as experiências que eu tive com amigos, com pessoas em locais de trabalho foram péssimas com esse tipo de pessoa, com esse tipo de raça, de cor. Então, assim, até gerou uma discussão ali que eu não aceitei, né? Eu fiquei, apesar dele ser um cliente, mas foi algo assim que mexeu demais comigo, porque tenho pastores, eu tenho amigos, né, inclusive melhores amigos, pessoas que eu considero como irmãos, que, enfim, eu me senti ofendido também por causa dessa questão de, sabe, eu fiquei perplexo na hora, né, e aí, enfim, aconteceu essa situação e realmente foi algo muito nojento de presenciar. Bem, como eu disse aqui, o racismo ele é um pecado de ódio contra Deus, contra o nosso semelhante, contra a beleza da diversidade. E o que Deus deseja e espera de nós enquanto comunidade, enquanto cristãos, é que nós sejamos esses que vamos levantar uma bandeira, a de Cristo. E nessa bandeira, quando nós levantamos o nome de Jesus, nós equalizamos as pessoas. Não há ninguém melhor do que ninguém, né? A cor da pele não define as qualificações da pessoa ou não. Se você me perguntar se eu já sofri algum ato racismo, de discriminação racial, vários, que eu nem poderia contar aqui, porque são vários. Agora, no nosso ambiente de comunidade cristã, nós que fomos resgatados, salvos por Jesus, é inadmissível que no nosso pensamento, nossa mente e coração tenham pensamentos que menospreza o outro, que diminui o outro por causa da sua cor, da cor da sua pele. O que está acontecendo aqui é que Paulo está dizendo assim, vocês são iguais. Só existe um povo, só existe um Deus, um Cristo que salvou todos vocês. E o nosso desejo é que, enquanto comunidade cristã, nós consigamos apresentar Jesus de forma integral. E ele consegue salvar o preto, ele consegue salvar o branco, ele consegue salvar o asiático. E nessa obra de Jesus, não há um grupo melhor ou maior. Não há alguém que seja melhor diante de Deus. Quem é que nós somos diante de Deus? Nós somos um. É claro também que é válido que nós peçamos ao Senhor para que sonde os nossos corações. Existem no nosso coração piadas de cunho racista, e piadas que são discriminatórias. Muitas vezes nós, como corpo de Cristo, como igreja evangélica, nós nos posicionamos diante do mundo como pessoas que são superior. E isso também é um ato de discriminação. Mas enfatizando aqui na questão do racismo, irmão, no teu GC, se Deus permitir que você tenha contato com pessoas pretas, brancas, você precisa amar essas pessoas e conduzi-las até Cristo. Mas é verdade também que Deus vai trazer para perto de você, como trouxe para perto do Mendes, pessoas que têm discriminação, que discriminam.
Qual que é o nosso papel como igreja? É odiar? Não. O nosso papel é apresentar Jesus. O nosso papel é apresentar um Deus que nos equaliza e fala assim: eu, por meio do meu sangue, faço de vocês um. Que Deus abençoe você, que Deus transforme o seu coração e que Deus te permita amar o diferente. E que a beleza de Deus na sua diversidade possa ser conhecida por meio do seu GC. Em nome de Jesus. Amém.